Começamos hoje, então, a série da Odisseia, que na verdade é a continuação da saga de Troia e da história da Orestida que vimos na aula passada. É a sequência normal. Terminada a guerra, dividido o butim, dividido o tesouro de Príamo, as mulheres como escravas, cada um vai para sua casa. Homero podia ter escolhido qualquer um deles para acompanhar até seu lar. Ele não acompanhou Agamenon, porque Agamenon quem fez a história, vocês viram, foi o Ésquilo, na Orestida, mas escolheu o mais interessante de todos e aquele com o destino mais interessante literariamente, que é o Ulisses, também chamado em grego Odisseu. Ulisses é um dos poucos nomes que no Noites Gregas nós usamos de origem latina, Ulisses e Hércules. O resto, toda a nomenclatura é grega, porque são noites gregas. Na Grécia, o Hércules é o Heracles, né? E o Odisseu se chama Ulisses. Eu preferi Ulisses como a tradição preferiu Ulisses. James Joyce, quando escreve aquele seu livro, caudaloso, imenso, não sei se legível, ele deu o nome de Ulisses. Então, por isso que se explica que a história de Ulisses seja contada na Odisseia, e não Ulisseia. Pois bem, ele é sempre um personagem na Ilíada respeitável, é um dos grandes guerreiros da Ilíada, mas ele tem um hábito que os outros guerreiros não veem com bons modos. Ele raciocina, ele é astucioso, ele usa a esperteza, enquanto os outros são mais assim objetivos, vamos dizer assim, para não dizer toscos. Tanto que o estratagema do cavalo de Troia é idealizado por ele. A cena em que ele descobre o Aquiles escondido entre as filhas lá do rei Licomedes, só ele podia ter feito isso. O próprio fato de que a guerra não iria começar, o exército grego não iria zarpar, como disse o Nestor, se não tivesse Ulisses junto com a equipe. Então ele vai ser muito valorizado por isso, mas não pelos seus colegas. Ele vai ser valorizado pelos chefes, digamos assim, principalmente por Nestor. Ele é, na hora da briga, ele é famoso também, mas agora é que ele vai sozinho demonstrar todas as suas habilidades, toda a sua capacidade. Nós temos aqui uma representação dele, é um busto que encontraram, vou apresentar de face e de lado, em que ele aparece com um estranho chapeuzinho. Esse chapeuzinho, com pequenas variações, aparece em todas as gravuras de Ulisses da época. Ele dá a impressão que ele não era exatamente como os outros. Há alguns momentos em que sugeririam que ele é meio ruivo, o que não é normal no homem grego. O homem grego normal é o homem mediterrâneo, com cabelo preto, caracolado. Tem alguns loiros que também são de outra região, mas o homem normal é aquele homem que a gente conhece, a figura do homem moreno. E aqui o Ulisses aparece com seu ar esperto, sagaz, e esse chapeuzinho, vocês podem ver aqui num close, a mesma imagem de lado, esse é o perfil dele. Então vocês vão identificá-lo muitas vezes em pinturas por esse equipamento especial. Aqui temos outra imagem dele, mas ele está com o mesmo chapéu peculiar, aqui talvez mais um gorro, que é o mais característico, já que aquele que eu mostrei tinha a ponta virada quase o barrete frígio do Paris, como nós tínhamos visto. Ele está aqui com o seu ar solerte, com o seu ar de quem enxerga as coisas que os outros não enxergam. Já um Ulisses mais sombrio, porque o Ulisses tem, como todo guerreiro, e no caso o Ulisses talvez mais que os outros, o seu lado sombrio também, como nós vimos no episódio em que ele manda matar o filhinho de pouca idade do Heitor jogando de cima das muralhas. Ele também tem o seu lado dark, como se diz. Nós tínhamos visto já lá naquela saga de Troia que o recrutamento do Ulisses não foi comum. Todos os heróis que estavam presentes em Troia foram voluntariamente, ou por interesse da riqueza que conquistariam, ou por interesse da posição e da honra que conquistariam, ou para recuperar, no caso do Menelau, a sua mulher, a Helena, mas
Só Ulisses não tinha interesse nenhum. Ulisses, se não fosse o seu código moral, teria desertado, como se diz. Não teria ido. Só que isso ia ser uma desonra para Ítaca, para o seu povo, para o seu reino, e ele não podia fazer isso. Mas ele era o último a ter vontade de estar na guerra. Nós vimos que ele estava casado há pouco com a Penélope, que é o personagem fundamental da Odisseia, vai ser Ulisses e Penélope, são os dois grandes personagens. Ele tinha casado com Penélope, tinha um filho, um filhinho, de 2, 3 meses, o Telêmaco, e esse filho vai ser posto em perigo e vai definir a ida dele para a guerra. Ele ama tanto a criança que ele vai para a guerra, talvez até para morrer, não sabe o que vai acontecer com ele, e vai lá porque ele teve a posição de pai que se sacrifica pelo filho. Vocês lembram da cena? Ele estava nem sabendo que havia guerra lá fora, a guerra de Troia tinha sido já declarada e os gregos estavam se reunindo para partir, quando Nestor, que é o velho sábio, vai aparecer aqui já na Odisseia também, diz que sem Ulisses não dá. Ulisses vai ser o seu lugar-tenente, Ulisses vai ser o seu oficial, digamos assim, de ligação. Ulisses é imprescindível, ele diz. Então ele mesmo em pessoa, o Nestor tem 300 anos, lembram? Ele ganhou de Zeus esse benefício. Quando ele fala, falam 4, 5 gerações por ele. Então ele tem um peso imenso dentro do quadro dos heróis que foram a Troia. Ele vai buscar Ulisses. Ele, mais o Palamedes e mais um outro acompanhante, chegam a Ítaca. A cena, nós já vimos, mas vamos repetir para que vocês gravem bem, porque agora ela passa a ter mais importância. A cena é aquela do Ulisses arando a terra, como todos os reis da época, eles aravam a terra, cuidavam do gado, ele arando a sua terra, feliz. A terra está produzindo ótimas colheitas esse ano, se aproxima a colheita do vinho e parece que vai ser um vinho de excelente qualidade. O filhinho está um menino bonito, saudável, nos braços da mulher Penélope, que olha com um olhar pacífico o marido trabalhando. Quer dizer, é a cena bucólica, é uma cena paradisíaca que todo mundo gostaria, quando ele vê os enviados chegarem para buscá-lo para a guerra. Então ele usa aquele subterfúgio, ele não pode ir para a guerra, ele não quer ir para a guerra, não vai abandonar a sua vida, então ele usa subterfúgio, fingir-se de louco e começa a semear, nós vimos a figura, começa a semear, em vez de semear com sementes, ele joga sal no suco do arado, ele joga sal e tira um dos bois, põe um cavalo, uns dizem que é um burro, e o arado fica completamente desequilibrado, ninguém jamais fez isso, animais de altura e força diferentes, e ele está semeando o sal, usando esse arado estranho. Diz o texto que ele botou um chapéu de louco, não deve ser o dele, deve ter um chapéu de louco, talvez vendesse no comércio, chapéu de louco. E as pessoas que chegam lá, o Nestor e o Palamedes, olham aquilo, ele enlouqueceu, perdeu a razão. Os gregos sabiam que tinha muita gente que perdia a razão. Ele está fazendo uma coisa que ninguém faria. E o Nestor diz, olha, vamos voltar, a cena é constrangedora. E o Palamedes não acredita. O Palamedes não acredita. Aqui está a cena, aqui um desenho, uma ilustração de um livro, muita coisa não foi pintada por pintores, aquelas cenas que eu já mencionei que não agradaram os pintores. Aqui está lá o Ulisses com o seu arado desequilibrado, tem um burro de um lado e um boi do outro, e o Palamedes tira o Telêmaco das mãos de Penélope, tira o nenê das mãos da mãe, e coloca suavemente no chão, mas na frente de onde vai passar a lâmina do arado. Claro, cortaria a criança em 2, ou seria pisoteado pelos animais. E Ulisses não hesita, imediatamente ele para, vai lá, pega o menino, tira do chão, vai lá entregar nas mãos da Penélope e, portanto, demonstrando a sua total sanidade. Daí ele não escapa. Ele, por causa do filho, ele resolve assumir. Eu sou mentiroso e vou ter que ir. Eu estava enganando vocês e vou ter que ir. Aqui tem uma outra representação, é um escultor já mais recente, Palamedes desmascara Ulisses. Aqui está uma cena um pouco cheia de gente, talvez pela formação
pela composição que ele precisava fazer, mas ali nós vamos vendo o bebezinho nas mãos do Palamedes e lá atrás o boi, aqui tem 2 bois até, o escultor não colocou um arado de esparelho, 2 bois e todo mundo em volta, é uma cena crucial, que por causa disso, quer dizer, quando o Ulisses é pai, ele vai enfrentar a guerra, talvez a morte, mas o menino dele vai ser preservado. E esse menino vai gravar, vai ouvir falar nisso, é óbvio, e na sua alminha vai crescer com grande admiração pelo seu pai, que era guerreiro reconhecido por todos, mas também um homem capaz de um gesto desse. Então a mesma cena, aqui uma tapeçaria com cores quase ingênuas, mas muito bonita. Está lá o Ulisses puxando, inclinado para trás, ele está segurando a junta, que não é bem uma junta, podem ver que são 2 animais mesmo, um cavalo ou um burro, não importa, e o boi. E ali ele está então segurando, lá atrás está o navio que veio buscá-lo, e num canto estão observando ele como desmascarado o Nestor e o Palamedes. Claro que por isso que nós falamos, o Palamedes vai morrer. Ulisses, quando chegar em Troia, ele vai dar um jeito e vai matar o Palamedes. Vai matar o Palamedes com consequências bem graves até, não para ele, realmente não para ele. Todos os guerreiros em Troia passaram esses anos todos longe da família, todos tinham as suas concubinas, todos tinham as suas namoradas, todos mantinham na sua tenda uma mulher que eles namoravam, digamos assim, ao longo da guerra. Todos menos 2. Todos, menos 2. O primeiro era o Nestor. O Nestor, com seus 300 anos, já estava mais calmo, já não se atirava nessas aventuras. E o segundo, 3, perdão. O Nestor, o Menelau, porque o Menelau queria salvar ou resgatar a Helena, sua mulher. Então, se ele estava ali lutando para conseguir de volta a sua mulher, ele não ia estar não estaria tendo relações laterais, digamos assim. Então esse foi o outro. E o terceiro foi Ulisses. Ulisses passou todo o tempo lembrando-se de Penélope, fiel a Penélope, e esperando que ela também, reciprocamente, fosse fiel e estivesse esperando por ele. Então, não é por acaso que vários pintores e vários desenhistas escolheram esta cena como importante, como essas que estamos vendo aqui na tela. O problema do Palamedes é que ele vai causar grande desgraça no retorno dos heróis. Quando Ulisses chega a Troia, ele não esquece a sua ideia fundamental, ele vai se vingar de Palamedes. Então, alguns dizem que ele o afoga junto com um amigo, quando o Palamedes está pescando, eles tinham que conseguir comida, e uma das maneiras era pescar, eles jogam lá embaixo no mar e o Palamedes morre afogado. Outros dizem que não, que eles atraem o Palamedes para um poço, e jogam-no dentro do poço e jogam pedras até a boca do poço ficar completa, ou seja, sepultam e esmagam o Palamedes com essas pedras. Ora, o problema é que o pai do Palamedes fica sabendo, com aquela distância das notícias que chegam até a Grécia, que o filho morreu, Náuplio, que é um dos reis importantes do passado. E ele vai a Troia para procurar saber o que houve com o filho dele, saber do corpo do filho dele, e lá ele sente que estão conversando, estão desconversando. Alguma coisa aconteceu com o filho. Não querem dizer exatamente, mas ele pressente que o filho foi morto à traição. Então o que ele faz? Ele volta para a Grécia e vai visitar as famílias dos heróis e falar com as mulheres, uma pequena entrevista particular, dizendo que fulano dorme com uma fulana assim, que ele pretende trazer para a Grécia quando terminar a guerra. Fulano tem uma namorada, ele vai entregando todos os casos amorosos, o que faz com que muitos deles, ao voltarem, vão encontrar a esposa absolutamente furiosa, no caso até homicida, como é o caso da Clitemnestra. O único lar que ele não visita é o do Ulisses, exatamente porque Ulisses não tem acompanhante. Aqui temos uma representação mais assim, de ação, como se o cavalo estivesse empinando perto do nenezinho ali,
que é de arrepiar. Quem tem uma criança pequena sabe, imagina a criança no chão e uma junta de animais, cada um pesando 500, 600 quilos, se aproximando da cabeça do pequenininho. Então ele estava realmente travando o arado. E aqui, esse pintor, porque as outras gravuras não tinham autoria identificada. Isso aqui, Antônio Zanck, ele coloca o Palamedes próximo de Ulisses, bem próximo, já com o nenezinho ali no chão. Ulisses está representado, está identificado porque ele tem uma pequena coroa na cabeça. Ele é o rei, né? Ele é o rei de Ítaca. E então ele está... A atitude do Palamedes é meio acusatória. Claro, nota-se claramente pela expressão que ele está dizendo... E como é essa história, Ulisses? Explica para nós. Ele pegou, como se dizia, pegou na tampinha, Ulisses. Então aqui essa cena vai marcar, vai iniciar, não está na Odisseia isso ainda, isso é pré-Odisseia. Vai marcar todo o roteiro da Odisseia, que vai ser o amor de Telêmaco por Ulisses e de Ulisses por Telêmaco. Como nós vimos, a guerra dura 10 anos. Portanto, durante 10 anos, toda a Grécia esperou a volta dos seus heróis. Vimos na última aula que um deles voltou para a morte, que é o Agamenon. E essa história do Agamenon, essa volta dele para ser morto a machadadas pela mulher, ser traído pela mulher e o seu amante, que terminaram matando alguém que sobreviveu a uma guerra de 10 anos, toda essa história na Odisseia vai ser contada e contraposta à história de Ulisses. Então existe uma oposição da história que nós vamos ver com a história de Agamenon, mas uma oposição comentada na obra. Várias vezes alguém vai dizer para Ulisses: feliz de ti que não tivesse o destino de Agamenon. Ou alguém lá no mundo dos mortos, o Agamenon mesmo, vai dizer: puxa, Ulisses, tu não sabes o que é encontrar em casa a morte pela mão da mulher que eu desposei. É um contraponto, é um contraponto. Então, passados 10 anos, repito, começaram os retornos e essa altura Telêmaco está com 10 anos. Essa altura Telêmaco está com 10 anos. Mas vem a notícia por cima do Mediterrâneo que eles estão voltando. Os heróis estão voltando. E logo o Agamenon é morto. Vem a notícia também, o Agamenon foi assassinado. O Nestor chegou em casa feliz da vida para sua família. E assim vão voltando e a Penélope, a esperança surge, a Penélope vai receber o marido de volta. Até então ninguém tinha incomodado a Penélope. Ela é uma das mulheres dos guerreiros que foram a Troia, o que não é pouca coisa. Mas passa-se depois um ano, além dos 10, mais um. E começa a aparecer a ideia de que Ulisses morreu. Todos estão voltando. Se não voltaram, morreram. E sabem onde eles morreram? Ulisses desapareceu. Ulisses desapareceu e vai começar uma espécie de peregrinação de pretendentes à casa de Ulisses. Ou seja, a rainha está viúva, quem casar com a rainha, que é bela, a Penélope é uma mulher belíssima, quem casar com a rainha, além de ter a mão da Penélope, vai ser também o rei de Ítaca, que não é muito, mas é um belo e bonito reinozinho, e surgem de todas as partes interessados. Bom, e onde é que estava Ulisses? Aqui nós temos um mapa com a rota de Odisseu, é um mapa em inglês. Vocês vão encontrar, a internet é muito fértil nisso aqui, dezenas de hipóteses, as mais variadas, as mais curiosas, porque como Homero descreve vagamente, diz assim, então chegaram numa ilha, então navegaram 2 dias, chegaram não sabe onde. O Mediterrâneo é uma infinidade de ilhas, inclusive alguns alegam que ele pode ter saído do Mediterrâneo e entrado no Atlântico e depois voltado. Eu conheço mais de 20. Então aqui tem uma, só para vocês verem a tentativa de mostrar a trajetória dele. É uma trajetória errática, uma trajetória complexíssima, que bate, eu diria, querem uma comparação, parece uma trajetória de
pinball, aquelas máquinas que joga a bolinha, bate, 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 bate. Assim é a viagem de Ulisses, onde ele vai gastar mais 10 anos. Portanto, quando a Odisseia começa, Ulisses está fora de casa há 20 anos. Telêmaco, que era um menino de colo, tem agora 20 anos, 19 para 20. E a situação na sua casa é complexíssima. Aí começa a Odisseia. Aí realmente começa a Odisseia. Bom, isso aqui é uma cena. Penélope lê uma carta de Ulisses para um Telêmaco que está em uma posição assim, apreciando a carta do pai. O que é isso? É uma história que entrou em cima da outra e que eu tenho que deslindar para vocês. Aliás, tem duas histórias que entraram sobre essa história da Odisseia. Você tem muito cuidado quando se pesquisa na internet sobre isso. Telêmaco é personagem da Odisseia, inclusive os 4 primeiros cantos da Odisseia são só sobre ele, por isso que eu estou falando sobre ele agora. São chamados os 4 a telemaquia, quer dizer que é a parte do Telêmaco, e ele aparece em todos esses 4 cantos, os 4 primeiros capítulos, digamos assim. Muitos anos depois, em 1700 e pouco, um francês, Fénelon, escreve As Aventuras de Telêmaco. Com o mesmo Telêmaco, com os mesmos nomes, só que fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o Telêmaco de Homero. Estamos falando do Telêmaco de Homero, não desse Telêmaco do Fénelon, que aparece em outras aventuras, inclusive visitando os mesmos personagens, visitando a Calipso. Mas quando ele vai na ilha de Calipso, onde Ulisses esteve, o Telêmaco, vai até lá visitar a ilha onde o pai esteve. É uma confusão. Como? Não é do Homero. Então tem que separar isso. E segundo, depois que a literatura grega foi cedendo lugar à literatura romana, e os romanos leram os gregos, imitaram os gregos com toda razão, surge em Roma um autor que eu cito muito aqui, que é o Ovídio, e ele escreve As Metamorfoses, que é uma das maiores obras do passado, que praticamente marcou toda a arte ocidental. Se tirarmos as Metamorfoses, a arte ocidental até o século XIX vira 30%. Então, além das Metamorfoses, da arte de amar que ele escreveu também As Heroídas. As Heroídas é um livro muito pouco conhecido, mas muito sutil do Ovídio, em que ele faz uma espécie de troca de cartas. Alguns até dão um subtítulo, As Heroídas, Cartas de Amor. Cartas, por exemplo, tem lá da Helena para Paris, de Paris para Helena, de Heitor para Andrômaca, aquela sua mulher que ele sabia que ia morrer, de Andrômaca para Heitor, ou seja, ele coloca como se tivesse surpreendido as cartas dos amantes, dos maridos, dos cônjuges, namorados, então formam um volumezinho muito interessante. Então, evidentemente que no tempo de Homero não se escrevia carta, não existia escrita, inclusive. Então, a carta de Ulisses para Penélope só foi invenção do Ovídio, é óbvio. Então, ele é que colocou uma carta de Ulisses para Penélope e uma carta de Penélope para Ulisses. Mas como a nossa arte ocidental, a pintura ocidental, bebeu muito mais em Ovídio do que em Homero, essa cena da Penélope lendo uma carta de Ulisses para o Telêmaco, que é uma cena, vamos dizer assim, familiar, uma cena emocionante, né? Deve ter, eu lendo ontem, umas 40 versões diferentes. 40 pintaram a carta de Ulisses para Penélope, lendo, e o Telêmaco nas mais variadas posições de atenção. Então eu coloquei aqui para mostrar para vocês, mas não tem nada a ver com Homero. Se Ulisses pudesse mandar cartas, Penélope saberia onde é que ele estava. E o problema é que durante todos esses 20 anos, ninguém sabia onde estava Ulisses. Aí essa é a pergunta, onde ele está? A Penélope se apegava a uma ideia muito clara. Ele era um guerreiro fundamental para a Grécia. Se ele tivesse morrido, nós saberíamos. Um guerreiro desse porte não morre
assim, simplesmente desaparece? Achava ela. Então ele está vivo. E por isso ela não ia casar com ninguém, embora se ela fosse viúva, ela teria que casar com alguém. Se ela fosse viúva, ou ela voltaria para a casa do seu pai, e aí o Telêmaco seria o herdeiro do trono, digamos assim, ou ela casaria com alguém, mesmo que não quisesse casar, era quase uma posição obrigatória. Ela só se apega a essa ideia, ele está vivo, mas ninguém sabe onde, ninguém viu, ninguém sabe dos seus marinheiros, ele tinha 11 ou 12 navios que ele levou de Ítaca, desapareceu, não ficou rastro, como se diz, não ficou rastro.